Boa noite. A gente começa hoje o capítulo 8, né? Continuação da terceira parte desse curso, né? Que é o fim do volume 1 do Stuart. Então, a gente continua com as aplicações de integração. Hoje a gente vai ver a ideia de cálculo, né, do comprimento de arco, né? O que a gente quer dizer, né, com esse comprimento de uma curva, né? Então, a gente pode pensar num pedaço de barbante que está aqui, né, sobre uma curva, então medir qual que seria o comprimento da extensão total desse barbante, né? Mas para fazer isso com muita precisão, a gente precisa ter essa definição, né, de como definir o arco de uma curva, né? Que a gente pode ver que tem um arco, que tem outro arco. Da mesma forma, né, que a gente desenvolveu os conceitos para calcular a área e o volume. Então, se a curva, né, é uma poligonal, ou seja, a gente pode encontrar o seu comprimento através por segmentos menores de polígonos, né, de retas, né? Então a gente pode usar uma fórmula da distância para encontrar a distância entre cada segmento desse polígono, né? Se a gente fosse ligando esses segmentos de reta um atrás do outro. Então, primeiro a gente vai definir o comprimento de uma curva geral, vão aproximar ela de uma poligonal, e depois a gente vai tomar o limite quando esses segmentos do polígono são muito pequenos. E aí essa somatória, né, que seria quando a gente faz o limite muito pequeno, né, e soma todos eles durante o intervalo, seria descobrir o comprimento total. Então esse processo é familiar no caso de um círculo ou circunferência, fica sendo o limite dos comprimentos dos polígonos inscritos. Então aqui a gente tem um polígono de 4 lados, né? Nesse caso aqui é o quadrado, depois a gente tem um de 6 lados, depois um de 8, e à medida que a gente vai aumentando, né, o número de segmentos que esse polígono tem, mais próximo ele se ajusta do comprimento da circunferência, né? Então vamos supor que uma curva C, né, que é essa curva do comprimento, né, seja definida pela equação y igual a f de x, onde f vai ser contínua, né, ela é fechada, né, ela é contínua, né, ela não tem saltos, né, no intervalo de A até B. No intervalo fechado, né, contendo A até B. Então, a gente obtém uma poligonal, que seria uma aproximação para essa curva C, né, dividindo esse intervalo que a gente escolheu, né, esse intervalo fechado de A a B, em N subintervalos com extremidades menores, né, e larguras iguais a ΔX. Então, aqui está um exemplo, né, a gente pega essa função y de f de x, que está em azul, e aí a gente tem um polígono que foi feito, por exemplo, né, nesses intervalos x1, x2 até xi, né, que seria o iésimo aí, né, que está mostrando até i, ou xn, né, que seria o último, intervalos iguais. Então a gente está vendo que eles têm, né, lógico, né, a sua largura ΔX, que é constante, e eles têm essa altura, né, que seria, né, essa própria função, né, qual que é o valor da função y no ponto x de cada intervalo. Né? E aí aqui seriam os vértices desses polígonos, né, P0, P1, P2, formariam os vértices. Então a gente pode ver um polígono aqui, né, entre x1 e x2, com essa altura entre P1 e P2, isso aqui, essa área é um polígono, essa área é um polígono. E aí depois a gente vai tomar o limite, onde é que essa largura ΔX tende a zero. E aí a gente vai somar isso, né, e vai dar as contribuições, né, nesse caso, de segmentos menores, mas que vão estar seguindo exatamente o formato da curva em azul. Então, como o comprimento L, né, de C é aproximadamente o mesmo dessa poligonal, então quanto maior for a aproximação, ela vai melhorar à medida que a gente aumenta N. Então, nesse exemplo aqui, 4, né, a gente pode ver isso. Se a gente pega, né, somente 2 pontos, né, em vermelho aqui, a gente está vendo que nossa poligonal não está representando, né, a nossa curva em azul. Com 2 pontos, olha lá, com 2 poligonais, já aproximou. Com 3 mais ainda, com 4 poligonais, né, ele ficou ainda mais próximo, né, da curva real. À medida que o ΔX, né,
que esse intervalo entre duas poligonais, né, fosse aumentando, diminuindo, desculpa. Então, a gente define o comprimento L de uma curva C com a equação dessa função y igual a f de x no intervalo de A a B como sendo o limite dos comprimentos das poligonais inscritas, se o limite existir. Então, aqui é o limite do somatório, né, do módulo dessas poligonais, né, que estaria aqui. Esse procedimento para definição do comprimento do arco é similar para a definição da área e do volume. A gente divide a curva em um número maior de partes pequenas, né, igual a gente fez. A única diferença é que lá a gente estava computando a base vezes a altura, né? Aqui a gente está computando só o arco, né? O comprimento dessa poligonal. Então, encontramos comprimentos aproximados dessas partes pequenas e tomamos o limite quando o n tende a infinito. A definição desse comprimento de arco, dado pela equação 1, acaba não sendo, essa daqui, né? Acaba não sendo muito conveniente para propósito computacional. A gente pode tentar deduzir, né, uma equação integral para esse comprimento L, no caso em que f tiver, né, uma derivada contínua. Então, essa função f a gente vai chamá-la de lisa, né, se ela for possível fazer isso, né, porque uma pequena mudança em x vai produzir uma pequena mudança na sua derivada. Ou seja, se ela for lisa, quanto menos mudanças ela tiver de concavidade, igual a gente viu, né, ou de a própria inclinação, né, se ela for mais lisa, mais plana, a sua derivada vai ser mais suave também. Se ela tiver muitas mudanças de direção, de inclinação, a gente não vai ter mudanças suaves. Então, se a gente tomar o intervalo em altura, né, entre no caso de delta y, né, entre duas poligonais, né, a gente poderia calcular esse intervalo como sendo, né, o quadrado da distância em x mais o quadrado da distância em y, né? A gente imaginar aqui, ó, essa curva daqui, né? Ela vai ter uma componente em x, então o x dela, na forma mais rápida aqui, a gente vai ver isso no exemplo, a gente pode imaginar, opa, deixa eu mudar a cor aqui. Então, a gente pode imaginar aqui, né, por exemplo, que o segmento desse arco, vamos pegar um mais inclinado aqui, ó. Ele vai ter esse segmento e vai ter esse segmento, né? Obviamente que os dois fazem 90 graus. Então, nesse segmento, você teria um x2 menos um x1, né? E aqui a gente teria um y2 menos um y1, né? Então, esse tamanho de arco aqui, né, que seria a hipotenusa, arco não, né, o tamanho dessa poligonal, né, que seria essa reta em vermelho, né, que forma esse triângulo, aqui a gente está chamando ele de módulo de P menos PY mesmo, né? Então, esse arco aqui seria o próprio módulo, né, de PI menos 1, ele vai valer o quadrado dos dois. Então, esse módulo aqui vai ser o quadrado, né, do y mais o quadrado do x raiz, né? Então, a forma de calcular o comprimento desse arco é somar os quadrados das contribuições de x e y. Então, aqui que essa equação está mostrando, né? Se a gente tem que essa é a diferença de altura entre dois pontos, né, dessa poligonal, então o comprimento dela vai ser a soma dos seus catetos ao quadrado. Então, aplicando o teorema do valor médio agora, para f, né, no intervalo que a gente está fazendo das larguras, né, dessa poligonal, a gente descobre que vai existir um número, né, xi asterisco, que vai estar entre, né, dois números, entre duas divisões desse segmento, e em vez da gente, né, fazer... Isso aí foi igual a gente usou no teorema do valor médio antes, né? Em vez de fazer a distância entre dois segmentos desse arco, a gente pode calcular a derivada, e a derivada, nesse caso, da função nesse número que vai existir, né, que vai representar perfeitamente aquele arco que está ali.
né? Então, então a gente pode descrever, né, a nossa inclinação, a derivada da inclinação, quando sendo a variação de y sobre a variação de x. Isso aqui a gente já tinha visto antes. Então, a gente pode substituir agora no tamanho que a gente tem na nossa poligonal, a função em y pela a derivada da função nesse ponto do valor médio, vezes o ΔX. Então, aqui só substituiu, né, o ΔY iésimo ΔY, né, por essa expressão de cima aqui embaixo. E aí, continuando isso, a gente pode colocar o ΔX ao quadrado em evidência, ficando na equação final, né, como sendo a raiz de 1 mais a derivada segunda da nossa função nesse ponto dado pelo teorema do valor médio. E isso é válido porque ΔX é maior do que zero, né? Ele é sempre positivo. Então, ele sair da raiz não faz com que essa raiz fique negativa. Então, pela definição que a gente acabou de deduzir, né, o comprimento de L, que seria o limite para n infinitos segmentos da soma desses segmentos de arco entre dois poligonais, né, dois pontos, dois vértices, né, vai ser igual ao limite, com n tendendo a infinito, do somatório dos quadrados dos quatetos que a gente acabou usando o teorema do valor médio para chegar nessa forma de expressão. Então, a gente pode reconhecer essa expressão daqui como sendo uma equação, né, uma integral, né, definida desse tipo. Então, na hora que a gente for fazer esse limite do somatório, né, vai virar a própria integral para intervalos muito pequenos, né, e a gente vai ter que calcular uma integral que é desse tipo. Integral de A até B, de 1 mais derivada segunda da função, derivada primeira da função elevada ao quadrado. Então, a gente sabe que essa integral existe porque essa função daqui é contínua. Então, se a função raiz de 1 mais alguma coisa ao quadrado for contínua, e né? Então a integral vai existir. A gente demonstrou o seguinte teorema, que seria a fórmula do comprimento do arco. Se a derivada primeira da função for contínua no intervalo fechado de A a B, então o comprimento da curva que está dentro desse intervalo pode ser encontrado através dessa integral. Né? Integral de A até B da função raiz de 1 mais a derivada da posição de x ao quadrado integrado em dx. Se a gente usar a notação de Leibniz, né, que vai, em vez de usar f', ele usa dy dx. Né? Então, a gente poderia escrever dessa forma que está embaixo. Então, a única coisa que alterou aqui é que, em vez de ser f', a gente está colocando como dy dx, que é a mesma coisa. Então, nesse exemplo, vamos calcular o comprimento do arco nessa parábola semicúbica, que é y² igual a x ao cubo, entre os pontos 1, 1 e 4, 8. Então, a gente quer saber o comprimento de arco somente nesse intervalo. Então, para a porção superior da curva que a gente está olhando, né, nós podemos, somente esse primeiro quadrante, né, que é o que estava sendo importante, para qualquer x positivo, a gente tem um y positivo. Então, a gente pode pegar nossa expressão aqui, ó, y² igual a x ao cubo, e reescrever ela como sendo y igual a x elevado a 3 meios. Ou seja, eu tiro a raiz, né, dos dois lados dessa expressão, tiro a raiz da esquerda e a raiz da direita. Ao tirar a raiz dos dois lados, eu chego nisso. E isso eu posso tirar a raiz dos dois lados porque no intervalo que a gente está estudando, y e x são positivos. Então, tirar a raiz de um número positivo não tem problema, né? Então, a derivada de y em relação a x vai ser a derivada dessa função. Cai 3 meios, subtraímos 1 dos 3 meios e chegamos nessa expressão. Então, a gente pode usar ela agora para calcular, né, através da equação do comprimento do arco. Então, esse comprimento vai do limite, né, o comprimento de L, né, desse arco, vai do limite inferior de 1, né, até 4, né, que a gente está fazendo ao longo do eixo x, que a gente está integrando em x, de 1 mais a derivada da função em relação a x ao quadrado. A derivada da função em relação a x ao quadrado é 3 meios ao quadrado, que dá 9 quartos.
x elevado a meio ao quadrado, que dá o próprio x. Então, a gente pode resolver essa integral através de uma substituição. Então, chamando o nosso valor aqui que está dentro da raiz de u, du vai ser 9 quartos de dx. A gente pode substituir os limites de integração, então, quando x for igual a 1, né? Ou seja, x nessa expressão aqui vale 1. Quanto que vai valer 1? Vai valer 1 mais 9 quartos. Então, daria 13 quartos. E quando x for igual a 4, nessa expressão, o nosso u vale 10. Então, a gente pode trocar os limites de integração agora para, né, de u inicial a u final, substituindo aqui na expressão, né, a raiz de 1 mais 9x ao quadrado fica sendo a raiz de u, du, a raiz de u é 2 terços de u elevado a 3 meios, no limite inferior de 13 quartos até o limite superior de 10, substituindo os dois limites, a gente encontra que o comprimento desse arco vai ser 1 sobre 27, 80 raiz de 10, menos 13 raiz de 13. Alguma dúvida nessa parte, nesse exemplo? Em alguma integral, alguma coisa? Então, dando prosseguimento. Se a gente tem uma curva que tem uma equação do tipo, agora em vez de ser y em função de x, né, é x em função de y, e aí agora o nosso intervalo está vertical, né, entre c e d, e a nossa derivada primeira da nossa função for contínua, então a gente só precisa trocar os papéis, né, de x e y nas equações deduzidas 2 e 3, e aí a gente obtém equações semelhantes, só que agora para o comprimento, quando a nossa função depende de y e não de x, né, quando é invertido os papéis. Então a gente vai ter dx dy aqui, e aqui a derivada da função em relação a y e não a x. Ou seja, né, ela é válida por uma função qualquer no espaço, contando que ela seja, que essa função, a derivada dessa função seja contínua, vai existir um limite, e aí vai existir, consequentemente, pode ser aplicada essa equação para calcular o arco no intervalo dessa função que a gente escolheu. Então, a gente vai agora para a função comprimento do arco. Então, é útil a gente ter uma função para medir o comprimento do arco de uma curva, de um ponto inicial até um outro ponto qualquer. Então, se a gente tem uma curva lisa, que é essa que tem poucas mudanças de inclinação, né? Com uma equação que seja do tipo y igual a f de x, no intervalo fechado de A até B, chamando de S a distância ao longo de C dessa curva lisa, do ponto inicial ao ponto P0, né? Ao ponto final Q, então a gente pode chamar S a função comprimento de arco, e pela equação 2, ela vai valer, né, a raiz de A até x, 1 mais a derivada segunda da função, a derivada primeira da função ao quadrado dt. Ou seja, já tem, na verdade, o mesmo, né, a mesma equação que a gente viu aqui, né, que seria para cálculo do seu comprimento do arco. Então, se é um comprimento de arco, ou se nesse caso, essa função, né, poderia ser geral para qualquer arco, né? Só basta você substituir a derivada aqui, igual a gente fez no exemplo. Então, substituindo a variável de integração para t, né, para o x não ter dois significados, né, que aqui é um x de comprimento, né, para falar que é uma distância, e aqui é uma dependência que pode ter essa função com a variável posição. A gente pode usar a parte 1 do teorema fundamental do cálculo para derivar essa equação, a equação 5, né? Na verdade, tinha escrito a equação 5 aqui, mas é a 6, né? Que seria a derivada da posição em relação a x. Então, se a gente derivar essa função em relação a x, né, a gente pode ver que o que acontece, basicamente, é que soma a integral, né? A derivada da integral, né? Se você integra uma coisa e depois deriva, você volta para o primitivo, para a função que você tinha, né? Então, se a gente calcular a derivada da posição
de S em relação a x, a gente elimina a integral, né? Então, essa equação mostra que a taxa de variação de S, que seria a velocidade, né, é sempre pelo menos 1 e é igual a 1 quando a inclinação da curva é zero. Ou seja, quando essa derivada aqui for zero, ou seja, a curva é uma reta, né, um platô, né, a gente tem um certo valor, né, uma taxa de variação dessa posição em relação a x, não é em relação ao tempo não, tá, gente? Desculpa que eu me música. Como que é a distribuição espacial em longo de x, né? Ela vai ser igual a 1 para quando a derivada for zero e maior do que 1 quando a derivada da função for diferente de zero. A diferencial do comprimento do arco, então, vai ser ds igual a raiz de 1 mais dy dx ao quadrado vezes dx. Então, só passou para cá, a gente pode falar que a gente multiplicou por dx, né, que é um elemento dx, dos dois lados da equação 6, e aí chegamos na equação 7, que muitas vezes vai ser escrita assim, né? Ou seja, a distância da hipotenusa é igual à soma da distância dos catetos ao quadrado. A interpretação geométrica disso, né, é um pouco daquilo que a gente viu, que eu desenhei para vocês na curva anterior, né? Você quer saber o comprimento ds desse arco, é o dx mais o dy ao quadrado, né? Coloquei o dx mais dy ao quadrado. Então a gente pode até, né, usar esse desenho aí para lembrar, né, as equações 3 e 4 que a gente viu. Vou voltar nelas aqui. Essa equação 4 e na equação 3, que é idêntica, né? Só troca o x pelo y. Então, se a gente escreve que o comprimento do arco é igual à integral desse elemento de arco ds, então, através das equações 8, a gente pode resolver a equação 7, resultando na 3, que a gente pode resolver, né? Fornecer na equação 4. Então, aqui ele está mostrando outros métodos, né? Que a gente poderia fazer agora com essa equação para chegar nas equações anteriores. Então, vamos ver esse último exemplo nessa parte. Achar a função comprimento de arco por uma curva que é do tipo y igual a x ao quadrado menos 1/8 de ln de x, tomando o ponto x igual a 1 e y igual a 1 como inicial. Então, a gente tem aqui a descrição da nossa função, né? Então, a derivada dela, que a gente precisa para calcular a integral do arco, né? A derivada de x ao quadrado é 2x, a integral de ln de x é 1 sobre x. Então, agora a gente substituindo a nossa derivada na relação 1 mais a derivada da função ao quadrado, a gente vê que sobra esses 4 termos. 1 mais 4x ao quadrado, menos meio, mais 1 sobre 64x ao quadrado. Né? E com esses termos, a gente consegue relacionar só 1 menos meio, que dá meio. E aí, conseguimos, nesse caso daqui, abrir em duas raízes. Né? A gente consegue abrir a soma desses três números nesse produto de 2x mais 1 sobre x ao quadrado. Então, agora que a gente tem que essa seria a nossa função arco, né? A gente poderia calcular a raiz desse valor, que vai dar simplesmente 2x mais 1 sobre 8 de x. Então, a função comprimento de arco vai ser a função que a gente vai integrar ela de 1 até x, substituindo a função, então, por 2x mais 1 sobre x. Aqui foi colocado 2t menos 1 sobre 8t, para não ficar muito misturado o x, esse x, né, com um outro x que não é exatamente o mesmo. Então, a integral de 2t é t ao quadrado, a integral de 1 sobre t é ln de t, substituído nos limites superiores e inferiores, a gente chega nessa função do arco. Né? Agora a gente pode usar qual que seria
o tamanho desse arco, substituindo a curva, né? Colocando, nesse caso, né, x igual a 1 e x igual a 3. Né? Então, para x, né, nesse caso daqui, ele quer de 1 até 3, 3. Então, para S, né, de x igual a 3, a gente vai ter 3 ao quadrado, mais 1/8 de ln de 3, menos 1, que é aproximadamente 8,1373. Tá? Então, aqui seria já uma aplicação direta, né, de qual que é o tamanho do arco dessa função nesse intervalo muito pequeno. Pode ser que o GeoGebra calcule o comprimento desse arco, tá? Depois vocês dão uma brincada lá. Continuando, então, né, esse capítulo 8, a gente vai agora para a área de uma superfície em revolução. Então, a superfície em revolução é feita quando uma curva é girada em torno de uma reta. Essa superfície é a fronteira lateral de um sólido de revolução. A gente quer definir a área da superfície da revolução de maneira que ela corresponda a uma intuição que a gente tenha. Então, se a área da superfície for A, a gente pode pensar que para pintar a superfície seria necessária a mesma quantidade de tinta do que se a gente pegasse uma região plana A. Então, vamos começar com uma superfície simples. Aqui a gente tem uma superfície lateral de um cilindro, que seria como se a gente tivesse feito um corte aqui em rosa no cilindro e aberto a sua superfície. Aqui não está sendo considerada a área de cima nem a área de baixo, mas a área lateral superficial é idêntica, né, nos dois casos, né, tanto do cilindro quanto o cilindro desmontado, né, vamos falar assim. Continua sendo 2πr vezes h. Né? O comprimento é 2πr vezes h. Aqui tem um termo a mais que sobrou, deixa eu até tirar aqui, sobrou um U, né? É 2πr, pode ser que seja só o slide. Né? Da mesma forma, a gente pode fazer um cone circular com uma base R, igual está aqui, né? A base de raio L, né? E geratriz L. Ah, não, o raio ele está falando é o raio da circunferência que vai formar a base desse cone. L, então, fica sendo a geratriz, que é realmente o tamanho, né, da pirâmide, né, dessa base. Então, a gente pode fazer um corte, igual está aqui de laranja, e desenhar em aberto, né, o nosso cone circular. E aí ele vai ter essas dimensões. Comprimento, né, que é a geratriz, e de acordo com o ângulo que ele foi enrolado, ele vai ter um certo tamanho. Né? É um arco, né, de qualquer forma, para fazer ele, mas o L aqui, né, vai aparecer diretamente quando a gente abrir ele. Tá certo aqui? O ângulo central θ é 2πr sobre L. Né, o ângulo que a gente teria aqui, o ângulo central. Esse ângulo é fácil da gente pensar nele, né, um pouco. Se a gente pegasse, né, que ele seria uma forma de ver isso, né, é que se a gente tivesse o ângulo total, né, o perímetro total, ele seria 2πr. Se você, em vez do perímetro total, você quer um arco desse perímetro, né, ele seria 2π vezes o comprimento desse arco que você quer pegar. Nesse caso, né, ele chamou de E. Então, a gente sabe, em geral, que a área do setor de um círculo com raio L, né, cortou aqui, e ângulo θ é meio de L ao quadrado θ. Então, a área de um setor de um círculo é meio de L ao quadrado θ, e a gente poderia substituir, né, esse ângulo θ por 2πr sobre L. Fazendo isso, a gente chega que a área total que a gente tem desse setor circular é πrl. Né? Olha só que legal. Então, se a gente tiver L sendo o raio total, né, ou R, né, sendo o raio total, isso aqui vira πr ao quadrado. Se em vez de
nós temos, né, o raio total, a gente tem um segmento só desse raio, a gente vai ter uma área reduzida. Então, a área da superfície lateral de um cone é πr vezes L. E na superfície de revolução mais complicadas, como que ficaria? Então, se a gente seguir a estratégia que usamos com o comprimento do arco, a gente pode sempre aproximar uma curva original por um polígono. Quando esse polígono for girado em torno de um eixo, ele cria uma superfície mais simples e essa área se aproxima da superfície real. Tomando o limite, a gente pode até saber a área exata dessa superfície, que é uma superfície aproximadora. Então, ela vai ter várias faixas, né, que vai ser sempre formada pela rotação de um segmento em torno de um eixo. Então, para encontrar a área da superfície de cada uma dessas faixas, a gente pode considerar uma parte de um cone, igual está aqui. Então, eu poderia dividir em dois segmentos, um segmento L e um L1, e calcular primeiro essa faixa inferior e depois a faixa superior. A área da faixa, ou tronco de um cone, mostrado aqui na figura 3, né? Uma geratriz L, que é esse comprimento aqui, e raios superior e inferiores R1 e R2, a gente consegue ver que R2 é maior do que R1, é calculada para a subtração das áreas dos dois cones. Então, a gente teria aqui a área do cone total, menos a área do cone. Então, a gente tem um cone com a geratriz L1 e o com L. Então, o cone total é a soma dessas duas áreas, né? A área, né, só contemplando L1, que é essa parte aberta, e a área só contemplando L2, L, que é essa área em azul. Aqui ficou simplesmente o cálculo dessa área, e pela semelhança de triângulos, a gente pode escrever que L1 sobre R1 é igual a L1 mais L sobre R2. Fornecendo, então, né, essas duas equações, né, R2, L1, sendo R1, L1 mais R1, L1, ou R2 menos R1 sobre L1 é igual a R1 vezes L. Se a gente substituir isso nessa equação da área, calculada entre dois cones quaisquer, né? Ô, professor, o senhor falou vezes, o senhor falou vezes, não, falou sobre, né? Não é vezes, não? Aonde que eu falei sobre aqui? Não foi ali em cima? Acho que você falou ali em cima. Esse aqui? Para ficar explicado a setinha. Eu posso ter lido errado mesmo, viu, senhor? Ah, tá. Não tem problema, então. Mas seria... aqui, ó. Aqui, ó. Ou R2 menos R1 entre parênteses, aí você falou sobre L1. É vezes, né? É vezes, não é sobre L1, não. Esse aqui é tudo L1. A tipografia dele tá meio ruim aqui, que ele colocou em itálico, né? Sim. Eu acabei mantendo. Olha lá, mas ele está em itálico. Sem problema, então. Era só isso. Eu vou até voltar aqui, porque confunde, né, com essa barra aí de vez em quando. Ficou legal, não. Ótimo. Mas interrompe mesmo se eu tiver feito um comentário, se eu tiver lido errado, né? Aí vocês podem interromper mesmo para não ficar errado o conceito. Então, substituindo na equação 1, né, a gente encontra, então, que a área total, né, vai ser a soma das áreas desses dois segmentos, onde R1 e R2 as áreas dos segmentos dessas duas bases desses polígonos. Né? Ou então, a área vai ser igual a 2πrl, né? Ou seja, 2πr, que seria o comprimento do arco da base, vezes a geratriz, que é esse L. Onde a gente pode escrever, né, daqui da equação de A para essa equação de baixo, foi feito que o raio médio, né, entre os dois, né, seria meio de R1 mais R2. Então a gente teria aqui, ó, o raio 1, o raio 2, e aí, obviamente que a área feita pelo cone R1 e a área feita pelo cone R2 é a área total, mas você pode calcular utilizando um raio médio que vai estar entre os dois. Agora a gente pode aplicar essa fórmula numa estratégia, né, de rotação de uma superfície em torno de um eixo, igual aqui na figura 4, né, a gente rotaciona a figura,
no intervalo entre A e B e ao redor do eixo X, né, onde f é positivo e tem uma derivada contínua. Então, ele é positivo e contínuo. Então, aqui essa seria a superfície de revolução e a gente escolheria, né, uma faixa de aproximação com essas poligonais, né, no intervalo, um certo intervalo. Né? Então, para definir a área dessa superfície, a gente divide esse intervalo fechado de A a B em n intervalos com larguras ΔX, igualzinho a gente fez para o arco. Então, aqui a gente vai dividir em poligonais muito fininhas, né? Se a função y igual a f de x, então, se essa for a nossa função, então um ponto vai ter que estar na curva, né? E esse ponto que ele chamou de vértice lá atrás, né? Ele vai estar sempre inserido na curva que a gente vai fazer a rotação ou calcular o raio, o comprimento, né? Então, a parte da superfície entre x de i menos 1 e xi, entre duas consecutivas, né? É aproximada quando a gente pega esse segmento de reta e gira em torno do eixo x. Então, a gente, ao pegar esse segmento daqui, ó, e rotacionar, a gente já tem uma previsão, né, de como que seria a área desse segmento. Né? Então, é lógico que teria que fazer essa área calculada para outros pares, né, poligonais, né, para pegar faixas subsequentes, né, e completar o sólido, completar toda a figura ali. Né? Então, o resultado vai ser uma faixa que vai ter uma geratriz dada, né, com L igual um módulo dele e raio médio dado por isso. Então, aqui, ó. Então, ele vai ter um comprimento aqui, né, que é dado pela distância, o módulo da distância entre os dois, né, e ele vai ter uma área total que vai depender, né, dessa distância y, né, ou raio médio. Vai depender desse raio médio que ele está chamando aqui de YI, né, de rotação. Então, utilizando, né, essas duas igualdades, a gente reescreve a fórmula 2. Então, onde era 2πr, ficou 2π. A distância entre dois pontos no eixo y dividido por 2 seria esse valor médio. E aqui seria o r. Então, aqui teria 2πrl. Então, como a gente viu, né, a distância entre duas poligonais, né, vai ser 1 mais raiz de 1 mais a derivada primeira da função elevada ao quadrado, onde esse x aqui tem que estar dentro do intervalo que a gente está considerando. Né? Então, quando a largura é muito pequena, esse ΔX, a gente tem que a função se aproxima muito da própria derivada e, portanto, né, o valor dessa função no x anterior também, uma vez que ele é contínuo. Então, a gente pode escrever agora novamente o 2πrl como sendo 2πf, onde f de xi asterisco seria essa função, né, que poderia assumir os valores, né, nesse caso, do raio, né? Do raio não, né? Desse y, né? E aqui a gente substituir, então, né, o tamanho desse arco entre dois poligonais como sendo o quadrado, né, dos seus catetos. A gente chega nessa expressão. Então, uma aproximação para que a gente pense que seria a área da superfície completa seria não só pegar um segmento, mas somar n segmentos, né? Então, seria somar nesse desenho aqui, né? N segmentos próximos um do outro, pegando assim a contribuição da área de cada um. Essa aproximação, igual outras que a gente viu, né? Quando n tende a infinito, ela fica melhor. E a equação 3 fica com a cara de uma soma de Riemann, que é essa expressão daqui. Né? Então, para essa função, né, que a gente está chamando de 2f de x, 2πf de x, 1 mais a raiz da derivada, a gente pode aplicar o teorema, né? Quando n tende a infinito, ele vai se aproximar de uma soma de Riemann, então isso vai virar integral. Né? Igual quando a gente fazia
a integral de uma área, né, como sendo o produto, né, do delta x que a gente teria na base, vezes, né, o delta y que a gente tem na altura. Aí a gente somava, né, no início 5, 6, a gente foi vendo que à medida que a gente ia aumentando o número de segmentos, mais precisa era a integral. E quando a gente fazia o limite para ela tender ao infinito, o limite vai estar somando esses infinitos áreas infinitesimais, e isso vai virar a integral. Né? Então, f sendo positivo e tendo uma derivada contínua, a gente pode definir, então, que a área da superfície, pela rotação de uma curva no intervalo AB, pode ser dado por essa expressão. Então, essa área da superfície S é igual a integral definida de A até B, 2π f de x, vezes raiz de 1 mais f' de x, que seria a derivada. Se a gente fosse passar para a notação de Leibniz, né, a única coisa que a gente troca é que em vez de ter o f' de x, nós teríamos dy dx. Essa curva descrita, se a curva, né, fosse descrita em vez de ser y em função de x como x em função de y, a gente repete, né, a mesma expressão, somente trocando x e y no denominador. Aqui, ó, nesse termo da raiz. Né? Usando essas equações 5 e 6, a gente pode simbolicamente, né, usar, né, essa notação de comprimento de um arco que é um pouco mais geral. Então, seria a integral de 2πy ds. Para a rotação em termos de eixo y, a gente só troca as variáveis x com y e chega nessa expressão. Então, assim como anteriormente, a gente mostra, né, que podemos escrever, então, tanto ds em relação a dx como ds em relação a dy. Né? Seria só o nome da variável que a gente coloca aqui. Então, essas fórmulas, para a gente lembrar, a gente sempre tem que pensar que elas têm 2π vezes alguma coisa, que é devido a esse arco que ela vai girar. Né? Como se fosse uma circunferência de um círculo tracejado. Tá? Então, a gente pode ver que nesses dois exemplos, né, de sólidos com tamanho formas esdrúxulas, né? Como que eu descrevo, nesse primeiro caso, a minha circunferência desse arco? Vai ser 2π vezes, né, o raio que ele tiver nessa direção. Se o raio é y, ficou 2πy. Já essa função, que é definida com sua simetria em torno do eixo y, o meu arco já é 2πx. Então, não tem... A expressão é a mesma, lógico, mas vocês têm que, na hora de fazer os exercícios, identificar, né, em qual eixo de rotação que ele está e como descrever esse arco de circunferência, para, na hora que vocês forem integrar em ds, ou seja, em vários segmentos dele, ele coincida, né, com o valor da área total. Então, vamos fazer esse exemplo, vamos considerar essa curva, né, que é uma parábola, meia parábola, né, entre -1 e 1. Então, isso aqui é meia parábola, um arco de um círculo, né? Uma circunferência completa seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, mas de -1 a 1 a gente está pegando só um arco dessa circunferência, né? Com x de -1 a 1. Então, calcule a área da superfície obtida, então, pela rotação dessa curva em torno de um eixo x. Né? A superfície é uma porção de uma esfera de raio 2. Então, a gente está pegando um arco de uma circunferência e está girando ele. Então, vamos fazer isso na mão, né? Então, a derivada de y em relação a x dessa função é o quê? Cai meio. Fica, então, 4 menos x ao quadrado menos meio, mais a derivada do argumento. Isso aqui seria pela regra da cadeia, né? Ficaria menos 2x. E aí, esse produto ficaria igual a menos x sobre raiz de 4 menos x2. Se vocês tiverem alguma dúvida no que foi feito aqui, vocês perguntam, tá, gente? Então, pela equação 5, né, a gente pode substituir agora o nosso dy ou dx para a nossa função
nessa expressão. E aqui o limite de integração já foi colocado de menos 1 até 1. Então, substituindo dy dx, a gente tira, né, o mínimo múltiplo comum. Né? Aí a gente chega nessa expressão que está aqui. E aí, em seguida, a gente pode resolver essa integral, que ela é mais simples. Né? Ela ficou integral de dx, propriamente dito. Então, a gente encontra que a área da superfície é 8π. Um outro exemplo, achar a área de uma superfície gerada pela rotação de uma curva entre o intervalo de 0 a 1 em torno do eixo x. Então, usando essa fórmula 5, a gente calcula a derivada de y, ela mesma, né? Da função exponencial, e aí a gente usa a equação 5, substituindo, então, o dy dx por e de x. Né? Fazendo isso, né, a gente substituindo tanto y quanto dy de x, a gente vê que a gente tem que fazer uma substituição trigonométrica, né? Então, 1 mais exponencial de 2x, a gente vai primeiro trocar u por e de x, a gente vai ter uma expressão desse tipo. Trocando os limites de integração, então, em vez deles serem, quando, né, x é igual a 0, u vale 1, quando o x vale 1, u vale e, né? E aí a gente tem essa expressão que a gente consegue resolver agora por uma integral trigonométrica, chamando u de tangente de θ e alfa de tangente a menos 1 de θ. Chegamos nessa expressão de baixo, né? E aqui agora é só substituir os limites de integração. Então, a gente chegou nessa expressão, né, que tem ln, tem secante, não está muito bonita, né? Está faltando aqui juntar os termos, né? Então, a gente pode usar uma propriedade que é se a tangente de alfa é igual ao exponencial, ao e, então a gente tem que a secante ao quadrado de alfa vai ser, que é igual a 1 mais a tangente ao quadrado, é igual a 1 mais e ao quadrado, né? 1 mais e ao quadrado. Então, substituindo, né, nesse caso, a nossa secante de alfa ao quadrado como sendo 1 mais tangente ao quadrado, né? Essa nossa expressão anterior, né? Secante alfa, tangente alfa, mais ln da secante mais tangente, menos raiz de 2, menos ln, vai ficar desse jeito. Tá? Se vocês não conseguirem fazer, depois vocês... a gente pode fazer a dedução passo a passo. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Alguma dúvida? Vai travar o meu vídeo aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tô.